eu vou te contar sobre a noite em que eu segurei um copo de veneno na mão. E o motivo pelo qual eu não bebi. Meu nome é Rafael Mendes, tenho 34 anos. Sou pastor numa igrejinha de bairro no interior de Minas Gerais. Pai de 2 filhos, marido há 11 anos. Se você me visse numa quinta-feira de manhã, tomando café, na padaria da esquina Voca Pensária, esse cara tem uma vida boa. E você estaria certo, mas também estaria completamente errado, porque existe uma versão de mim que quase ninguém conheceu. Uma versão que viveu por anos, num porão escuro que ninguém via. Uma versão que sorria no culto de domingo e chorava no banheiro na segunda-feira. Uma versão que pregava sobre fé, enquanto a dele estava em farrapos no chão. Eu vou te contar sobre essa versão. Não porque seja fácil, mas porque alguém que está lendo isso agora mesmo está no mesmo porão que eu estive. E essa pessoa precisa saber que o porão tem saída. Então fecha o celular, senta e me dá 30 minutos da sua vida. Pode ser que esses 30 minutos mudem os próximos 30 anos. Cresci numa família evangélica do tipo tradicional. Meu pai era diácono, minha mãe liderava o coral. Domingo era dia sagrado. E não apenas no sentido espiritual. Era sagrado também no sentido de que ninguém podia demonstrar fraqueza nesse dia. Aprendi cedo uma regra não escrita que governa muitas famílias religiosas brasileiras. Sente, arruma o cabelo, coloca a roupa bonita, sorri e vai louvar a Deus como se tudo estivesse bem. Meu pai nunca disse isso com palavras, mas eu vi ele enterrar o avô numa sexta-feira e pregar no sábado à noite, com um sorriso no rosto. Vi minha mãe descobrir uma traição no casamento e 3 dias depois cantar no coral, como se o mundo fosse perfeito. Eu tinha 8 anos quando guardei essa lição no fundo do peito. Dor é fraqueza, e fraqueza é vergonha. Cresci sendo o menino forte, o menino responsável. O menino que nunca chorava. Na escola, eu era o líder. Na igreja, eu era o exemplo. Na família, eu era o que segurava todo mundo. E eu achava que isso era virtude. Levei anos para entender que era uma armadilha. Aos 22 anos, entrei no seminário. Não foi chamado divino. Pelo menos, não do jeito que eu contava nos testemunhos. Foi uma mistura de genuína fé com enorme necessidade de aprovação. Queria ser importante. Queria que meu pai me olhasse e dissesse: "Eu me orgulho de você, Quaria QGS." Se é que Deus existia de verdade menos me vivesse e pensasse: "Esse vale a pena." Formei-me, pastorei uma célula, depois uma congregação pequena, depois assumi uma igreja de 300 membros aos 28 anos. Casamento com a Andressa, mulher mais bonita que eu jamais vi, filha de missionários. Cheia de fé e de graça. Lucas, nosso primogênito, nasceu em 2015. Maria Clara II. Em 2017, do lado do forá. Era a fotografia perfeita, do lado de dentro. Do lado de dentro, eu trabalhava 16 horas por dia e chamava isso de dedicação. Dormia 5 horas e chamava isso de sacrifício. Não tirava férias e chamava isso de unção. Não tinha amigos de verdade. Menos apenas membros, líderes, parceiros de ministério, e chamava isso de foco. Andressa me dizia: "Rafael, você precisa descansar." Eu dizia: "A colheita é grande e os obreiros são poucos." Ela dizia: "Você não está bem." Eu dizia: "Estou ótimo. Deus está me sustentando." Mas Deus não era um anestésico, e eu estava usando ele como um. Em março de 2019, acordei num domingo de manhã e não consegui levantar da cama. Não era gripe. Não era cansaço comum. Era como se alguém tivesse sugado toda a energia do meu corpo durante a noite e deixado só a casca. Me levantei assim mesmo. Me bestian, fui pregar. Preguei sobre renovação de forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 4:31. Peguei fogo na pregação. O povo coro 3. Pessoas foram ao altar. Voltei para casa, entrei no quarto, fechei a porta e fiquei deitado no chão por 2 horas sem conseguir me mover. A Andressa bateu na porta. Eu disse que estava orando. Estava mentindo. Estava desmoronando. Mas não sabia disso ainda, porque o desmoronamento costuma começar tão devagar que a gente confunde com cansaço normal.
Com phase room, com ataque espiritual. A gente dá nome a tudo, menos o nome. Certo, o nome certo era burnout severo, com depressão clínica. Mas essa palavra menos depressão era uma palavra que pastores não podiam usar. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. De março de 2019 até outubro de 2020, menos 18 meses, eu vivi dentro de uma neblina. Continuei pregando, continuei aconselhando, continuei sorrindo, mas por dentro, tudo tinha perdido a cor. A comida não tinha sabor. A música não me emocionava. Os meus filhos corriam para mim quando eu chegava em casa e eu precisava me lembrar de sorrir, porque o sorriso tinha deixado de ser espontâneo e tinha virado um ato consciente. Você sabe o que é precisar se lembrar de sorrir para seus próprios filhos? É aterrorizante. Tentei orar. A oração virou monólogo no vazio. Tentei ler a Bíblia. As palavras ficavam na superfície dos olhos e não entravam. Tentei jejuar, como se a privação física pudesse forçar uma resposta espiritual. Nada. Silêncio. E o pior silêncio não era o de Deus. O pior silêncio era o meu, porque eu tinha tanto medo de contar para alguém o que estava acontecendo que eu tinha me tornado uma ilha. Tinha medo do que iriam pensar. O pastor está com depressão? Será que ele realmente é salvo? Será que a unção saiu dele? Tinha medo de perder a igreja. Tinha medo de decepcionar meu pai. Tinha medo de que a Andressa me olhasse de um jeito diferente. Tinha medo, no fundo de tudo, de que eles descobrissem o que eu já sabia. Que eu era uma fraude. Em outubro de 2020, no auge da pandemia, um dos meus membros mais próximos, o seu Benedito 67 anos, diácono fiel, meu amigo, faleceu de Covid. Não pude estar no enterro. Não pude abraçar a família dele. Gravei um vídeo de condolências do celular, no banheiro de casa, porque não conseguia gravar no escritório sem começar a chorar. E pastor, não podia chorar em vídeo. Naquele banheiro, com o celular na mão, eu olhei para mim mesmo no espelho e não reconheci o homem que estava ali. Estava com olheiras profundas. Tinha emagrecido quase 10 quilos em 2 meses. Os olhos menos meus olhos estavam vazios. Quando foi que eu me perdi? Essa foi a pergunta que me fiz naquele espelho. E não tive resposta. Naquela noite, depois que a Andressa e os filhos dormiram, eu desci para a cozinha. Abri o armário de remédios. Tinha um frasco de anticoagulante que usava para o meu pai, quando ele ficava hospedado em casa. Tinha um sonífero que a Andressa tomava às vezes nos períodos de ansiedade. Eu fiquei olhando para aquele armário por um tempo que não sei medir. Não sei o que estava pensando, sei o que estava sentindo. Cansaço, um cansaço que não era de sono, era um cansaço de existir. Fechei o armário. Fui dormir, mas aquela cena ficou na minha cabeça. E eu soube que alguma coisa precisava mudar. Antes que eu voltasse àquele armário e não fechasse, era uma terça-feira, 11 de novembro de 2020. Lembro da data, porque é o aniversário do meu filho Lucas. Ele tinha completado 5 anos. Fizemos um bolinho em casa, cantamos parabéns e eu filmei com o celular aquele sorrisão dele cheio de dentes de leite. Aquelas bochechas redondas, os olhos brilhando de felicidade pela frente de dinossauro do bolo. E eu sorri. E dessa vez o sorriso foi real. Por 3 minutos, eu fui completamente feliz. Depois a Andressa levou as crianças para o banho e para o sono. E a felicidade escorreu pelos dedos como água. Fui para o meu escritório em casa, menos um quartinho pequeno, cheio de livros e bíblias e cadernos de sermões. E sentei na cadeira. Não abri nenhum livro. Não liguei o computador. Fiquei sentado, no escuro. E foi no escuro que eu ouvi, pela primeira vez com total clareza, a voz que eu tinha abafado por meses. Você não aguenta mais. E não há saída. Me levantei. Fui até a cozinha, abri o armário de novo. Peguei o frasco do sonífero, coloquei na bancada. Fui até a geladeira, tirei um copo d'água e fiquei parado ali, com um copo numa mão e o frasco na outra, olhando para os dois como se estivesse resolvendo uma equação. Foi nesse exato momento que ouvi um barulhinho no corredor. Passos pequenos, descalços, o som inconfundível de criança acordada no meio da noite. A porta da cozinha se abriu. Era o Lucas.
cabelo bagunçado, pijama de dinossauro igual ao do bolo, olhinho meio fechado. Elmi Olhu olhou pro copo Olhu, não entendeu nada, porque tinha 5 anos. Então ele disse, com a voz arrastada de quem está entre o sono e a vigília: Pai, você também não está conseguindo dormir. Eu não respondi, porque a pergunta me partiu ao meio. Você também não está conseguindo dormir. Ele estava dizendo, também, como se soubesse, como se eu fosse igual a ele quando acordava com pesadelo, com sede, com medo do escuro. Ele estava me tratando como gente, não como pastor, não como exemplo, não como o forte, como gente que às vezes acorda no meio da noite e não consegue dormir. Coloquei o frasco de volta no armário, coloquei o copo na pia, agachei na altura do Lucas e o abracei com uma força que assustou ele, porque ele deu uma risada desconcertada e falou: Pai, você está apertando demais. E eu chorei. Pela primeira vez em anos, eu chorei de verdade, com meu filho no colo, de pijama de dinossauro, às 2 da manhã, no chão da cozinha. Chorei tudo que eu tinha guardado. O enterro do seu Benedito, que eu não pude fazer. Os domingos que eu pregava com o coração vazio, os abraços que eu dei sem sentir. Os anos vivendo de casca. O Lucas ficou quieto me abraçando, sem entender nada, mas com aquela sabedoria natural que as crianças têm menos. A sabedoria de que às vezes a pessoa precisa só de colo, sem explicação. Quando me acalmei, ele levantou a cabecinha, me olhou nos olhos e disse: Sério, como só criança de 5 anos consegue ser? Você quer tomar chocolate quente comigo, pai? Eu dei uma risada. Quero, filho. Muito. Ficamos ali, pai e filho, tomando chocolate quente, às 2:30 da manhã. Ele me contou sobre o sonho que tinha tido menos alguma coisa com dinossauros e sorvete. A narrativa não tinha muito sentido. Eu ouvi cada palavra como se fosse ouro. Quando ele dormiu no meu colo ali mesmo no sofá, eu olhei para o teto e disse, sussurrando, a primeira oração honesta que eu fazia em anos: eu preciso de ajuda. Eu não sei mais nada, mas eu não quero ir embora. Não ouvi trovão. Não vi visão. Não senti arrepio. Mas alguma coisa mudou. Alguma coisa pequena dentro de mim decidiu continuar. Na manhã seguinte, com Lucas e Maria Clara na escola, me sentei com a Andressa na mesa da cozinha. Ela já sabia que algo estava errado. Esposa sempre sabe. Ela esperou 2 anos por essa conversa. Eu olhei para ela e disse: Andressa, eu preciso te contar uma coisa. Não sou quem você pensa que sou. Estou quebrado por dentro há muito tempo. E ontem à noite eu quase fiz uma coisa que não tem volta. Ela não gritou, não saiu da sala, não entrou em pânico. Ficou quieta por um momento, depois estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Disse apenas: eu já sabia que você estava sofrendo, só não sabia o quanto. Me conta tudo. Contei. 3 horas de conversa. Tudo que eu tinha guardado em anos, a infância do menino que não podia ser fraco, o seminário movido à necessidade de aprovação, os 18 meses de neblina, o armário, o frasco, o Lucas. Ela chorou. E às vezes nos 2 ao mesmo tempo. No final, ela disse uma coisa que ficou gravada em mim. Rafael, você passou a vida toda cuidando de todo mundo. Você vai precisar aprender a deixar alguém cuidar de você. Na semana seguinte, com a ajuda da Andressa, marquei consulta com uma psiquiatra. A doutora Fernanda Carvalho, 60 anos, cabelo branco, jeito calmo, diagnosticou depressão maior e burnout severo. Iniciamos tratamento com medicação e psicoterapia. Eu precisei afastar da igreja por 4 meses. Contei para a diretoria, eles ficaram surpresos, mas 2 dos 3 diáconos admitiram, ali na mesma reunião, que também estavam exaustos e nunca tinham contado para ninguém. A notícia chegou para a congregação de um jeito diferente do que eu esperava. Em vez de julgamento, recebi mensagens. Dezenas de membros dizendo que também lutavam com depressão, com ansiedade, com vícios, com vontade de desistir, e que nunca tinham falado porque achavam que não podiam falar numa igreja. Chorei lendo cada uma dessas mensagens. Quantas pessoas estavam no mesmo porão que eu?
esperando uma luz. Durante os 4 meses, fiz terapia 2 vezes por semana. Tomei a medicação sem vergonha. Dormi. Almocei com a Andressa sem celular na mesa. Levei os filhos para a escola a pé. Devagar. Prestando atenção em tudo. Aprendi coisas simples que eu tinha esquecido. O cheiro de terra molhada depois da chuva. A risada da Maria Clara quando faz cócegas. O gosto do café da manhã quando você não está com pressa. Aprendi também coisas difíceis. Que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. Que cuidar de si mesmo não é egoísmo, é responsabilidade. Que Deus não precisa de mártires, precisa de gente inteira. Em março de 2021, voltei ao púlpito. Não com uma pregação sobre vitória. Não com um testemunho empacotado de superação com versículo no final. Cheguei na frente da congregação, olhei para as 300 pessoas que me olhavam e disse: eu estive muito doente. E por muito tempo escondi isso de vocês porque achei que pastor não podia ficar doente. Eu estava errado. Peço desculpas pela mentira. E hoje quero começar de novo. Dessa vez, sendo honesto. Silêncio total por 5 segundos. Depois, uma senhora lá do fundão, menos a dona Teresa, 72 anos, a mais brava da congregação, aquela que reclamava de tudo, levantou e começou a bater palmas. E todo mundo seguiu. Chorei no púlpito pela primeira vez na vida. E ninguém, embora, foi. Ninguém me julgou. Ninguém apontou o dedo. A maioria das pessoas não quer um pastor perfeito. Querem um ser humano verdadeiro. Deixa eu falar direto com você agora. Não com o pastor Rafael. Não com o testemunho bonito. Para terminar bem. Com o Rafael do chão da cozinha. Às 2 da manhã. Com um frasco na mão. Se você está lendo isso e reconhece alguma parte dessa história, menos a neblina, o sorriso, forçado, o cansaço de existir, o armário, eu preciso que você ouça o que eu vou dizer. Você não precisa ser forte o tempo todo. A força que você está usando para esconder a dor é a mesma força que poderia estar te curando. Pedir ajuda não quebra sua fé. Ir ao psicólogo, tomar remédio, se afastar por um tempo. Isso não é falta de espiritualidade. Isso é cuidar do templo que Deus colocou sua alma. Você não está sozinho. Existem pessoas ao seu redor que também estão no porão e também estão esperando alguém abrir a porta primeiro. Talvez você seja o Lucas, na cozinha de alguém, menos a presença inesperada que faz a pessoa fechar o armário. Ou talvez você precise do seu próprio Lucas, menos aquela voz simples que te lembra que você ainda quer tomar chocolate quente. De qualquer forma, o porão tem saída. Não é uma saída barulhenta, dramática, cheia de trovão e revelação. É uma saída feita de passos pequenos, uma conversa difícil, uma consulta marcada, uma oração honesta, um choro que finalmente sai. E às vezes começa com um filho de pijama de dinossauro, que te pergunta se você também não está conseguindo dormir. Rafael Mendes ainda é pastor. Ainda tem dias ruins. Ainda vai à terapia 1 vez por semana. Ainda toma a medicação de manhã. E ainda às vezes faz chocolate quente às 2 da manhã com o Lucas, que hoje tem 9 anos, e jura que aquela noite ele sonhou com dinossauros. Mas na memória do pai, aquela noite tem outro nome. A noite em que eu decidi continuar. Ele sara-os de coração quebrantado e lhes ata as feridas. Salmos 147, 3.